Quando a gente fala de logística humanitária, cada decisão, cada segundo pode significar a diferença entre a vida e a morte. É um mundo de altíssima pressão, onde o único objetivo é levar ajuda para quem mais precisa e o mais rápido possível. Ok, vamos lá. Essa pergunta é o ponto central de tudo, né? Pensa só, no meio de uma crise com vidas dependendo disso, como é que uma organização de ajuda escolhe? Como ela sabe quais fornecedores de comida, de remédio, de abrigo são os que realmente vão entregar o que precisa na hora que precisa? E o cenário é exatamente esse, o caos. Totalmente diferente de uma empresa normal. Aqui, a operação toda tem que funcionar no meio de enchentes, de conflitos, com estradas destruídas. Qualquer falha na entrega, por menor que seja, tem um impacto humano que é devastador. Para se ter uma noção da escala disso, em um único mês, em outubro de 2023, só uma agência de defesa civil aqui no Brasil ajudou mais de 28 mil pessoas. Isso significa distribuir dezenas de milhares de itens, de telha à cesta básica. Gerenciar uma operação desse tamanho é uma tarefa gigantesca. É exatamente aí que a coisa complica. Porque as ferramentas que existem hoje para escolher esses fornecedores simplesmente não dão conta do recado. Elas não foram feitas para lidar com a incerteza e o caos do mundo real, do mundo humanitário. A pesquisa identificou 3 problemas principais. Primeiro, os modelos antigos só fazem uma lista, sabe? Do melhor para o pior. Mas isso não ajuda muito na prática, porque não dá para agrupar os fornecedores por tipo de risco e criar uma estratégia para cada grupo. Segundo, eles querem respostas preto no branco, tipo sim ou não, e acabam ignorando a hesitação de um especialista. E por fim, quando a equipe não concorda, o modelo antigo não ajuda em nada a chegar num consenso. E olha que interessante essa comparação. Um modelo antigo força uma nota, sei lá, 7. Mas o que um gerente de logística experiente pode estar pensando é: não é médio, mas também não chega a ser alto. Tá ali no meio do caminho. É essa nuance, essa dúvida do mundo real que o novo modelo consegue capturar. Então, para resolver essas falhas, foi desenvolvida uma abordagem nova. Um modelo de decisão pensado especialmente para lidar com a complexidade, a incerteza e, claro, com o fator humano na hora de avaliar os riscos. E o coração dessa nova ideia tem um nome um pouco complicado: Conjuntos Linguísticos Fuzzy Hesitantes. Mas a ideia por trás é genial. Basicamente, ele pega o jeito que nós, humanos, falamos sobre as coisas, com dúvidas, com aproximações, e traduz isso para uma linguagem que um sistema consegue analisar de forma lógica. É fácil de entender com um exemplo. Imagina avaliar um filme. Em vez de ter que escolher entre bom ou ótimo, seria possível dizer oficialmente que ele foi bom, mas não chegou a ser ótimo. Essa capacidade de expressão e incerteza, em vez de arredondar para cima ou para baixo, que deixa a avaliação final muito mais precisa, muito mais real. Tá, mas e na prática? Será que isso funciona mesmo? Para tirar a prova, o modelo foi testado num cenário bem real. Uma organização de defesa civil aqui do Brasil, que está ali, na linha de frente quando um desastre acontece. O processo todo foi dividido em 3 etapas bem diretas. Primeiro, a equipe definiu exatamente o que e quem seria avaliado. Depois, os dados foram processados pelos modelos no computador. E, por fim, os resultados foram usados para classificar os fornecedores e, o mais importante de tudo, para definir ações concretas. E quem fez essa avaliação? Uma equipe com 3 profissionais super experientes, com décadas de estrada em logística, compras e distribuição. A tarefa deles era bem específica: avaliar 4 fornecedores-chave, aqueles responsáveis por entregar coisas essenciais, como lonas, cestas básicas e colchões. E essa avaliação não foi genérica, não. O modelo usou critérios muito específicos, divididos em 2 grupos. De um lado, os intensificadores, que são as coisas que aumentam o risco, como um prazo de entrega muito longo. Do outro, os redutores, que são os fatores que diminuem o risco, como ter um contrato estável e seguro, por exemplo. Então, com a equipe formada, os fornecedores na mesa e os critérios bem definidos, chegou a hora de rodar o modelo e ver o que ele ia mostrar. O objetivo era esse: transformar um monte de opiniões complexas e dados incertos numa visão clara que levasse a uma ação. O grande objetivo era chegar nisso aqui, numa matriz de risco. Ao invés de uma simples lista de melhor e pior, a ideia era colocar cada fornecedor nesse mapa, entendendo o perfil de risco dele em 2 dimensões. Era um quadro em branco, só esperando para ser preenchido com dados e clareza. E aqui está, o resultado é brilhante. Todo aquele caos de opiniões e dados virou um mapa visual e super intuitivo. Cada ponto ali é um fornecedor, posicionado de acordo com o nível de risco. De repente, um cenário que era confuso se tornou totalmente compreensível.
E a conclusão é que o modelo funcionou. Ele conseguiu agrupar os fornecedores em categorias muito claras. Os fornecedores A3 e A4, por exemplo, foram classificados como de baixo risco, caindo no quadrante ideal. Já os fornecedores A1 e A2 foram identificados ali na faixa de risco intermediário. E o mais legal é que essa classificação não é só um carimbo, é um plano de ação. A análise mostrou que os fornecedores A1 e A2 poderiam sim virar fornecedores de baixo risco. Como? Melhorando em pontos específicos, como o prazo de entrega. Agora, a organização sabe exatamente onde precisa focar para fortalecer a cadeia de suprimentos inteira. No fim das contas, essa abordagem que consegue unir a intuição humana com a precisão de um computador foi testada e aprovada em um dos cenários mais difíceis que existem. Então a grande pergunta que fica é: se decisões mais inteligentes podem salvar vidas aqui, onde mais a gente poderia aplicar esse tipo de pensamento?